Olá, bom dia. Bebês diagnosticados com microcefalia em todo o país vão ter direito a receber um salário mínimo por mês. Falta de estrutura em ônibus revolta cadeirante na capital. No estúdio vamos falar sobre os problemas enfrentados pela falta de acessibilidade. E mais campanhas educativas são intensificadas para o período de carnaval. Hoje é 28 de janeiro de 2016, o Bom Dia Maranhão já está no ar. E o programa Bolsa Família teve reajuste este ano de quase 2,3 bilhões. No Maranhão, existem mais de 1 milhão de beneficiários que devem receber até o dia 29 de janeiro, portanto amanhã. O aumento do valor do benefício que ocorreu em decorrência de mudanças no formato do programa introduzidas pelo Plano Brasil Sem Miséria. O valor da linha da extrema pobreza foi corrigido de R$ 70 para R$ 77 em junho de 2014. E atualmente, as 13,9 milhões de famílias beneficiárias, ou seja, quase 14 milhões, recebem em média R$ 165 por mês. E a Bovespa teve alta de 2,34%, fechando aí em 38.376,37 pontos. O dólar teve alta de 0,39% e fechou aí em R$ 4,08. O peso argentino teve alta de 1,6% e fechou aí em alta de 0,29 centavos. E o euro teve alta de 1,86% e fechou aos R$ 4,484. E com o início da folia, muitas pessoas esquecem que deve também se proteger para não pagar mais caro mais tarde. Desde o último dia 15, campanhas educativas estão ocorrendo em diversos pontos de São Luís, principalmente onde há festas pré-carnavalescas. Nas ações, preservativos são distribuídos aos foliões. Toda essa preocupação tem um motivo, é que logo após o carnaval, aumentam os diagnósticos de DSTs. O período do carnaval, por ser uma festa, um período festivo em que há bastante aglomerado de pessoas, bebidas, então as pessoas acabam esquecendo o uso do preservativo. Então, sempre após o carnaval, 30 dias, a gente também faz campanha para fazer a testagem e a orientação, porque muitas pessoas realmente se infectam. Entre os anos de 1985 e 2015, foram notificados 7.122 casos de AIDS em São Luís. Em 2013, foram 669 registros. Em 2014, 581 casos e 320 diagnósticos da doença no ano passado. Os números, ao que parecem, estão reduzindo, mas a capital ainda possui uma incidência muito grande no comparativo com a média nacional, que é de 17,5 casos de AIDS para cada grupo de 100 mil habitantes. Nas ações, folders como esses são distribuídos. Os materiais contêm orientações importantes que auxiliam de que maneira se prevenir. A campanha conduzida pela Coordenação de DST/AIDS do município de São Luís tem como foco o HIV, que é uma doença crônica, ou seja, ainda não tem cura. Mas existem outras doenças sexualmente transmissíveis que são muito sérias e que, se o paciente não fizer o tratamento adequado, pode inclusive matar. É o caso da sífilis. Por isso, nesse carnaval, todo cuidado é pouco. Usar o preservativo e, caso venha ter alguma dessas doenças, procurar a unidade de saúde para tratamento. Claro, é importante também ter consciência e responsabilidade nesse carnaval. Brincar com alegria e com muita responsabilidade. E a seguir, cadeirante se revolta e grava vídeo denunciando falta de acessibilidade em coletivo da capital. Agora são 7h37. A gente volta já. E bebês diagnosticados com microcefalia em todo o país vão ter direito a receber um salário mínimo por mês. O repórter Clécio Bertozzi tem mais informações. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você que acompanha o Bom Dia Maranhão. Olha, Eduardo, na verdade é como uma espécie de aposentadoria para as crianças portadoras da má formação. As famílias deverão receber até R$ 220 por pessoa para ter direito ao benefício.
A medida deve ser anunciada nos próximos dias pelo governo como forma de proteção às famílias pobres. O Ministério da Saúde já repassou a lista com os municípios onde foram registrados casos de microcefalia, para que o Ministério do Desenvolvimento Social faça um cruzamento com o Cadastro Único do Governo de Benefícios Sociais. Em nota, o MDS confirmou que está com diálogo com técnicos do Ministério da Saúde. Até o último boletim enviado pela Secretaria de Saúde do Estado, 117 casos de microcefalia foram registrados no Maranhão. Os registros aconteceram em 54 cidades do estado. É com você, Eduardo. Ok, Clésio, obrigado pelas informações. Também preocupante essa situação da microcefalia, não só aqui no Maranhão, mas em todo o Brasil. Vamos agora conferir, ver como é que vai ficar a previsão do tempo na capital e no interior do estado. No Maranhão, no sul e norte, faz pouco sol, entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, a chuva será rápida e isolada. Em Pinheiro, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, máxima de 33 e mínima de 24 graus. Em Bacabal, a máxima é de 33 e mínima de 22. Em São Luís, o clima frio vai prevalecer durante o dia. A máxima não passa dos 32 graus, com mínima de até 24 graus. Pois é, e apesar da máxima de 32 graus aqui na capital São Luís, já choveu hoje pela manhã. A precariedade do transporte público é motivo de reclamação constante entre os usuários do transporte coletivo. Uma cadeirante se revoltou e gravou um vídeo onde mostra a sua dificuldade em descer de um ônibus que faz a linha para a Cidade Olímpica, São Francisco. Ela reclamou do descaso do motorista e também do cobrador, que não a ajudaram a descer do coletivo. Nas imagens, a cadeirante Maria de Jesus Rocha aparece jogando a cadeira e a bolsa para fora do ônibus e depois descendo do coletivo, se arrastando. O caso aconteceu nessa última terça-feira. Imagem revoltante, você percebe que ela joga a cadeira, também a bolsa, diante aí que ninguém ajuda ela, nem um cobrador, nem um passageiro, nem um cobrador, nem um motorista, perdão, e nem um passageiro também poderia ter dado auxílio a essa cadeirante, a dona Maria. Ela é revoltada com essa situação, segundo ela já passou por esse tipo de situação, constrangimento, outras vezes, e resolveu gravar um vídeo mostrando essa cena revoltante. Outras vezes, tantas outras vezes, e ela resolveu fazer agora, mostrar um vídeo para mostrar o descaso que ela é tratada e outros cadeirantes dentro do transporte público. E sobre a dificuldade enfrentada principalmente pelos deficientes físicos, eu converso agora com a diretora do Núcleo de Acessibilidade da UFMA, a Maria da Piedade Oliveira Araújo. Muito bom dia, Maria da Piedade, obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão para a gente falar desse assunto tão importante. Vamos começar falando desse vídeo, que inclusive até sua xará, a cadeirante Maria, ela é revoltada com essa situação e a gente sabe que é uma situação que outros cadeirantes, portadores de necessidades especiais também passam no transporte público. É uma denúncia muito grave que já acontece há bastante tempo, não é isso? Muito bom dia, obrigado pela sua presença. É uma situação difícil para a pessoa com necessidade especial conviver nessa condição de precisar de uma organização pública e não ser atendida. No caso dela, foi o caso do ônibus. Como ela falou, não foi a primeira vez e não é a primeira vez com ela, nem com outros cadeirantes que passam por esse constrangimento. A nossa sociedade, ela permite que esse fato se repita, principalmente os nossos governantes, no sentido de que eles poderiam ajudar organizando o acesso ao elevador e que esse motorista que é responsável pela abertura da rampa e a descida da rampa, ele não está preocupado se isso acontece ou não. E ele que é o responsável, ele que é treinado para fazer essa movimentação do elevador. E aí o que ele disse? Ele não sabia nem onde estava a chave na garagem para ele poder fazer esse acesso. Então fica difícil para nós e para as pessoas com necessidades especiais terem um acesso livre e, como diz a nossa Constituição, o seu direito de ir e vir. Nós não temos isso aqui, infelizmente. Agora, a senhora preside um núcleo responsável para as pessoas que têm esse tipo de problema. Chegam muitas denúncias, não é isso? Com certeza. Chegam muitas denúncias, embora o núcleo seja uma área específica da Universidade Federal, mas nós temos assim
inclusive, muitas denúncias dos nossos alunos, que também são usuários do transporte público, deles não terem acesso a esse ônibus, chegarem a perder aula, porque o ônibus não lhe permitiu o seu acesso para chegar até a universidade. E existem estudantes universitários também com essa mobilidade mais reduzida também, não é isso? Com certeza, nós temos muito. Inclusive agora, nesse Enem, nós vamos ter mais 12 alunos deficientes físicos que adentraram através do acesso às cotas. Pois é, falando ainda dessa situação que a Maria também mostrou filmando, teve uma reunião ontem por conta dessa situação que aconteceu, envolvendo vários entes aí responsáveis por essa segurança, por essa melhoria nessa situação de acessibilidade, e foi dito que os ônibus, por exemplo, sairiam agora só com uma fiscalização se o elevador estivesse funcionando. A Secretaria garante que 80% da frota tem esse elevador e que funciona perfeitamente. Mas o que a gente percebe é que, por exemplo, esse aí não se sabe se estava funcionando ou não, mas o motorista não sabia mexer na chave, como manipular esse elevador. Só acredito que depois dessa reunião, a Maria declarou ontem que acha que não vai mudar em nada. Só acredito que depois dessa reunião vai surtir um efeito positivo? Olha, pelo menos nos próximos 15 dias ou 30 poderá acontecer. Mas o que nós sabemos, o que nós acompanhamos é que o ônibus, mesmo com o adesivo de que ele é um ônibus acessível, o motorista, quando vê o cadeirante, que tem cadeirante inclusive que já denunciou no sentido de que ele passa mais de 2 horas, porque os ônibus não têm o acesso e os que têm, o motorista já vem dizendo que não tem mobilidade o elevador. Então ele fica retido na parada do ônibus. Perde trabalho, perde compromisso. Perde trabalho, perde compromisso, perde aula, perde tudo. E aí ele vai voltar para casa e também ainda vai correr o risco de voltar para casa como? Porque ele não tem acesso nas calçadas, na via pública, que é pública, mas não dá acesso aos usuários. Você disse que nos próximos 15, 30 dias a gente pode, de repente, verificar uma mudança. Ontem também foi dito que ia começar uma fiscalização, quer dizer, a fiscalização depois que acontece esse tipo de situação deveria acontecer sempre, né? Com certeza, deveria acontecer. Essa fiscalização deveria ser diária. A partir do veículo que vai sair da garagem, ele já deveria sair em condições humanizadas para receber os seus usuários. Infelizmente, isso não acontece. A gente percebe que aqui na capital, e isso é um problema de praticamente todas as capitais, umas mais, outras menos, mas aqui em São Luís o problema da acessibilidade é muito grande, inclusive a espaços públicos, como por exemplo praças, prédios públicos e até particulares também. Isso é outra dificuldade muito grande, né? Muito grande. Existem leis que obrigam todos os prédios, seja casa, seja prédio público, que eles tenham acesso. Porque a pessoa que vai adentrar aquele prédio, ele pode ser um cadeirante ou pode ser uma pessoa usuário de muletas, de bengalas, e ele precisa desse acesso. E nós não temos isso. A partir da própria parada do ônibus, você vê que, não, mas tem uma rampa que dá acesso, mas não tem rampa na calçada que dá acesso à rampa. Entendeu? E o trajeto de casa até a parada também? Muito difícil, porque nós sabemos que as nossas vias públicas, elas não são acessíveis nem para as pessoas que não são deficientes. Porque há buracos nas calçadas, há buracos nas ruas. O cego, por exemplo, às vezes ele cai num buraco, num bueiro, porque ele vem com a bengala não deu informação para ele, porque ela tem meio metro de distância do corpo. Nessa hora ele bate com a cabeça no orelhão de telefone, ele bate no poste, é uma dificuldade muito grande para a pessoa que tem necessidade, seja ela visual, seja ela física, de ter mobilidade natural na nossa cidade. Infelizmente, é uma cidade histórica, bonita, mas infelizmente sofre desses defeitos públicos. Patrimônio histórico da humanidade. Isso. Outra situação que a gente percebe, fora essa questão da falta de acessibilidade em calçadas, prédios, enfim, no transporte público, em diversas áreas, é a questão da falta de gentileza, falta de educação das pessoas em ajudar essas pessoas que têm essa mobilidade mais reduzida. Poderiam ajudar mais, contribuir mais, não é isso? Contribuir mais. Poderiam ajudar, como foi o caso da Maria de Jesus, que teve que se jogar porque ninguém se prestou para dar a mão para ela poder descer os degraus que não foram abertos os elevadores, então ela precisava descer os degraus. Ela se jogou, se sujou, teve que cair na lama para poder sair do veículo.
mais uma vez está acompanhando o vídeo, inclusive nessa situação que ela joga a cadeira, poderia inclusive ter tido outro prejuízo, quebrar a cadeira que ela utiliza. Quebrar a cadeira, como foi o caso do Eduardo, que a mãe foi tentar subir no elevador, o ônibus estava distante, a cadeira caiu entre o ônibus e a calçada, rasgou as rodas da cadeira de roda. Foi uma reportagem também mostrada ontem após prejuízo, né? Prejuízo. Então nós vemos que os prejuízos vão acontecendo e vai ficar sempre no encargo da família. A família não tem como reaver essa situação porque o poder público não assume as suas faltas. Além do prejuízo financeiro, Maria da Piedade, tem um prejuízo emocional. Emocional, que eu acho que às vezes é até pior, né? É pior, que aí você fica numa situação de não querer mais nem sair de casa. E aí a criatura entra numa depressão, que aí vai gerar outro problema de saúde grave, porque não é a depressão do cadeirante só, mas da família como um todo. Porque como é que ela vai sair de casa e deixar o cadeirante em casa porque ele não tem condições de ter acesso à cidade? E infelizmente a gente já percebeu, eu mesmo já fiz várias coberturas de reuniões, de audiências, enfim, de encontros para discutir justamente essa questão das pessoas que são portadoras de necessidades especiais e infelizmente pouco muda, não é isso? Pouco muda. E nós vemos essa situação não mudar, porque já se denuncia a questão dos prédios públicos há muito tempo e continuam do mesmo jeito. Porque, só um exemplo, o Teatro Arthur Azevedo é um prédio público. Biblioteca Pública, a Biblioteca Pública. Olha, qual é o cartão postal da entrada da biblioteca? Uma escada imensa. Agora eles já providenciaram um elevador do lado. Mas nem todo mundo percebe. O que você chega e vê é uma escada enorme. O teatro fizeram uma rampa pequeníssima para subir a calçada, mas quando chega na porta, não tem como. Tem que ser prestar serviço uma pessoa do teatro para vir ajudar o cadeirante a subir. Lá dentro ele vai ficar na plateia, porque ele não tem condições de ir para nenhuma das galerias, porque ele não tem acesso. Ainda falando sobre essa questão de ajuda à educação, no ônibus, por exemplo, tem a cadeira destinada, o espaço destinado para o portador de necessidade especial, para um cadeirante, por exemplo, que muitas das vezes não é respeitado, né? Não é respeitado, porque as outras pessoas se sentam e não se acham no direito de levantar quando o dono daquela cadeira chega para ocupar. Ele acha que o ônibus é público, ele pode ficar sentado. E lá tem uma cor discriminando, tem um cinto para poder mostrar que é para colocar aquele cinto na cadeira, mas ele não se dá o trabalho de perceber que isso não é do público total, é de um público específico, que é da pessoa com necessidade específica. Tá, ok, obrigado pela sua participação aqui, por essa conversa com a gente sobre um assunto tão importante que é essa questão da acessibilidade, a diretora do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Maranhão, Maria da Piedade Oliveira Araújo. Muito obrigado pela sua participação no Bom Dia Maranhão. Eu agradeço em nome da universidade também, em nome do Núcleo, e nós estamos à disposição para qualquer outra situação que possa esclarecer algum pormenor que fique em dúvida em relação à pessoa com necessidade especial. Tá, ok, obrigado. Infelizmente ainda falta muito respeito com essas pessoas em todo o país, respeito, lamentavelmente. Com certeza. Olha, no próximo bloco a gente vai acompanhar que o Hemomar faz campanha para aumentar estoque de sangue para o carnaval. Agora são 7 horas e 54 minutos, o Bom Dia Maranhão volta já. E o Bom Dia Maranhão está de volta agora para falar de futebol. Mais 3 jogos aconteceram ontem pelo Campeonato Maranhense. No interior do estado, o Cordino perdeu uma excelente chance de dar um grande passo rumo à classificação para a próxima fase da competição. Depois de estar vencendo, o Imperatriz por 3-0 cedeu o empate ao Cavalo de Aço. O jogo terminou em 3-3 e o jogo aconteceu em Barra do Corda. E o Moto se reabilitou na competição depois do empate por 0-0 contra o São José na primeira rodada. O Papão goleou ontem a equipe do Araioses por 4-1. O Araioses acumulou sua segunda derrota. A outra partida foi aqui na capital São Luís, no estádio Castelão. O Sampaio venceu o São José por 1-0, gol de Valderrama, aos 6 minutos do segundo tempo. Garantiu mais 3 pontos ao tricolor. O Sampaio é o primeiro colocado com 6 pontos e o Moto vem na segunda colocação com 4 pontos no Grupo A. As duas equipes se enfrentam no domingo aqui no Estádio Castelão, um grande clássico Sampaio e Moto. A segunda rodada será encerrada hoje com o jogo entre Maranhão e Santa Quitéria. A partida está marcada para as 8h15 da noite aqui em São Luís, no Estádio Castelão. Agora vamos falar de Carnaval 2016. Olha o carnaval!
E o Hemomar deu início a uma campanha para aumentar e preparar o estoque de sangue para o carnaval. Clemerson aproveitou a folga no trabalho para vir doar sangue. Eu, nesse caso específico, estou doando para uma amiga que vai passar por um procedimento cirúrgico. Mas eu acho que a oportunidade das festas de carnaval, onde acontecem vários acidentes, é importantíssimo também aumentar o banco de sangue que dá Hemomar, porque a demanda é muito maior, né? Desde a última segunda-feira, o Hemomar de São Luís deu início a uma campanha. A intenção é atrair o maior número possível de doadores para a captação de sangue. A necessidade de doações aqui no Hemomar é permanente, mas com a proximidade de períodos festivos, como é o caso do Carnaval, a movimentação de doadores aqui no centro cai quase que pela metade. E é justamente nessa época que mais se precisa de bolsas de sangue disponíveis em estoque. Nós temos ações estratégicas para poder convocar essas pessoas para virem doar nesse período. As pessoas que já são doadores regulares recebem cartas, telefonema, as instituições parceiras também são convidadas a participar e assim se faz a campanha. Além de estar bem de saúde, existem outros requisitos para a doação de sangue, como por exemplo, ter entre 16 e 67 anos, pesar acima de 50 quilos, dormir bem 24 horas antes da doação, não estar em jejum e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação. Nos dias de carnaval, o centro funcionará em horários especiais. Nós vamos estar aos sábados, que já é uma rotina, de 7h30 até meio-dia, e vamos estar também na segunda-feira, de 7h30 até meio-dia, recebendo os doadores, as doações. A Thaís não esperou o carnaval chegar, se antecipou para prestar esse gesto que salva vidas. É sempre bom de doar, principalmente para as pessoas que estão precisando. Eu, no meu caso, estou vindo porque uma pessoa me pediu e tudo. Claro, de 3 vezes faço rotineiramente vim para cumprir mesmo um gesto de doar. Pois é, e o mais importante nesse gesto de doar sangue, que ajuda a salvar vidas, é captar doadores voluntários, não aquelas pessoas que vão doar apenas para determinada pessoa ou para ajudar alguma pessoa. Isso também é importante, claro, mas aquelas pessoas que vão doar voluntariamente, porque isso ajuda a salvar vidas. E isso em todo o período do ano. No período do carnaval, claro, e outras festas se torna mais importante, mas fazer a doação de sangue em todo o período do ano sempre é importante. E o Bom Dia Maranhão termina agora. As reportagens exibidas nesta edição, bem como a entrevista do estúdio sobre acessibilidade, você vai poder conferir na íntegra, logo mais no nosso portal idifusora.com. E outras notícias também da capital e do estado, acesse o nosso portal www.idifusora.com. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã.